Mas eu estava aqui no começo do culto pensando que quando nós somos convidados para um almoço chique, ou um jantar chique, quem já foi convidado para um almoço daqueles bem top, bem chique aqui? Se você não foi, eu profetizo sobre sua vida, você vai ser. Aqueles almoços chique que tem entrada e os pratos vêm vindo, sabe aqueles top de linha que tem um tanto de talher que você não sabe nem qual usar primeiro, né? Mas aqueles jantares chique, aqueles almoços chique, normalmente ele começa com uma entrada. E normalmente quem chega atrasado perde a entrada. Ele vai ouvir os outros falarem, que entrada maravilhosa, saborosa. É mesmo, foi maravilhoso. Então eu quero dizer para você, querido, não deixe de desfrutar nada daquilo que está proposto para cada culto. Tem a entrada, tem o prato principal e tem a sobremesa. Amém? Não troque aquilo que é eterno por coisas que são temporais. Amém? Eu sei que Deus sempre tem algo para acrescentar nas nossas vidas. E nós precisamos estar dispostos a receber tudo aquilo que o Senhor tem para acrescentar em nós. Eu sei que hoje é um dia diferente, né? Tem jogo, tem isso, tem aquilo e tal, mas você está aqui. E porque você está aqui, o Senhor vai te alcançar. Amém? Na sua necessidade. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Oh, aleluia. Sabe, querido, quando nós nos expomos ao sol sem protetor, normalmente o sol nos afeta. Amém? Quando nós nos expomos à presença do Senhor, à unção do Espírito, sem nos autoproteger, nos rendendo a Ele, essa presença também nos afeta. Você vai ser afetado pela presença de Deus hoje. A sua vida não vai mais ser a mesma. Eu tenho plena convicção no meu espírito que algo da parte de Deus vai ser liberado sobre a sua vida nessa noite. Amém? Você vai ser afetado pela glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Ora, se o ministério da morte, gravado e com letras em pedras, está dando de novo um retorno aqui, por favor. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois na verdade, o que foi feito glorioso, não o é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem para aquilo que se desvanecia, mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, na leitura do velho pacto, ou da velha aliança, ou do velho testamento, permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora,
O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga muito mais. Você percebeu quantas vezes esse texto fala muito mais, muito maior, muito mais, muito maior? Você faz parte desta estação, desta dispensação, onde o muito mais e o muito maior está disponível para você. Aleluia. Sabe, queridos, dentro desse contexto, quando Moisés ele estava na presença de Deus, de onde também ele trouxe as tábuas da lei, o seu rosto resplandecia tanto que um véu precisou ser colocado. Tamanha era a glória que exalava do seu rosto, que emanava do seu rosto. Um véu foi necessário ser colocado porque os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés. Tamanha era a glória que era refletida através do seu rosto. O que isso nos mostra? Porque Moisés estava com o seu rosto resplandecente com a glória do Senhor, porque ele estava na presença do Senhor. Agora, isso me mostra que quando eu e você temos uma vida na presença de Deus, esta presença, ela necessariamente precisa se tornar notória diante das pessoas. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais parecido com Deus você fica, mais você reflete a glória do Senhor. Se na velha aliança algo glorioso se manifestou, quem dirá numa aliança que está firmada em superiores promessas? Não uma glória que se desvanece, mas uma glória que permanece. Sabe, queridos, esse mesmo texto diz que Moisés ele desce do monte, trazendo as tábuas da lei. Lei essa que era boa. Ela não era má, era boa, mas ela tinha um propósito. A lei, ela foi estabelecida com um propósito, e ela era boa, mas a lei foi abolida em Cristo. Não, eu não posso acreditar que você não fica feliz com isso. O texto que nós lemos diz que se o ministério da morte que veio para a condenação veio em glória, quanto mais glória haverá no ministério que trouxe a revelação da justiça. Agora, Moisés traz as tábuas da lei. Uma lei que era boa e que tinha um propósito. Qual era o propósito da lei? Apontar o pecado e a condição do homem. A lei foi estabelecida com um propósito: apontar a miséria em que o homem estava, apontar a condição de pecado que o homem estava, e sinalizar que a solução estava lá na frente, prestes a se manifestar. É por isso que a lei era boa. Ela foi chamada de ministério da condenação ou ministério da morte. Foi, mas ainda assim ela era boa. Por quê? Porque ela veio para mostrar a condição que nós estávamos. Pensa comigo, uma pessoa que vai no médico, ela está se sentindo mal. Ela vai no médico, o médico faz os exames e diz para ela: olha, você tem isso, isso, isso e isso. Tal doença, tal. Não é com você. Amém? Só estou dando um exemplo aqui. Você tem isso, aquilo, aquele outro. Não vou nem citar o nome dessas coisas, que é tudo inferno. Não pertence nem a mim, nem a você. Mas a pessoa vai para o médico, porque está se sentindo mal. O médico faz os exames e diz para elas: olha, você tem isso, 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 isso. A minha pergunta é: o médico é mau porque mostrou a condição que ela estava? O médico estava dando a ela a oportunidade de buscar o recurso para a cura. Por que é que a lei era boa? Porque a lei veio com uma proposta: sinalizar, mostrar, apontar a condição de pecado em que nós estávamos. Mas ela também apontava: a solução está prestes a se manifestar, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele está vindo para resolver o problema do pecado. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus.
É por isso que a lei é chamada de ministério da condenação. É por isso que nós não vivemos mais na lei, mas na graça. É por isso que a lei também é chamada de o ministério da morte, porque ela apontava o pecado, e o salário do pecado é a morte. É por isso que também, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz que a letra mata, mas o espírito... E aí, por falta de entendimento, alguns religiosos de plantão dizem, não, eu não preciso estudar, porque a letra mata. Sabe o que é isso? Ignorância gospel. Eu nunca vi ninguém morrer por excesso de leitura da Bíblia. Causa do óbito, excesso de leitura da palavra de Deus. Não, a palavra é espírito e vida. Quando está escrito a letra mata, a palavra letra está falando da lei. A lei, ela tinha um propósito: apontar o pecado, apontar a situação miserável como estava, mas também apontar a solução, e é por isso que ela era boa. Você está comigo? Aleluia, glória a Deus. Agora, olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 9, vá comigo para lá. Romanos capítulo 7, versículo 9. Você abriu comigo? Romanos capítulo 7, versículo 9. Diz assim: olha qual era a proposta da lei? Revelar a condição do homem. Diz assim, é Paulo falando. Paulo diz assim: outrora, você abriu comigo? Romanos 7, 9, diz assim: outrora eu vivia sem lei, ou seja, ele não conhecia os preceitos da lei. Outrora eu vivia sem lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Como que alguém vivo diz que morreu? Que negócio estranho é esse? Como que alguém que está escrevendo uma carta diz que morreu? Não, ele estava dizendo o seguinte: outrora eu não conhecia a lei, mas quando eu me expus à lei, ela revelou a condição de pecado que eu estava, o pecado reviveu dentro de mim e eu morri. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, e morte não é inexistência, morte é separação. Quando ele fala morreu, não está falando no sentido literal da morte física, ele está falando de uma separação. Agora, entenda algo: se esse ministério, a lei, ela veio com um propósito, ela veio trazer a condenação, ou veio apontar a condição de pecado em que o homem estava, se esse ministério da condenação, ele já veio em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, o qual veio trazer justificação? A lei veio trazer condenação, mas o ministério do Espírito, a dispensação da graça, ela veio trazer o quê? Justificação. Ela veio nos mostrar que aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado em nosso lugar, para que nele, eu e você, fôssemos justificados. Se aquele que veio apontar a nossa condição de miséria veio em glória, como não será de muito maior glória o ministério que veio sinalizar que você foi justificado por meio do sangue de Jesus? Oh, aleluia, glória a Deus. Agora, o texto que nós lemos, ele também diz que o primeiro, quando eu digo primeiro, estou falando da lei. O primeiro, ele veio com uma glória que se desvanecia, uma glória que ia se diluindo com o tempo. Mas o mesmo texto que nós lemos diz que o segundo, ou o ministério do Espírito, ele veio com uma glória permanente. O primeiro se desvanecia, o segundo, ou o ministério do Espírito, veio com uma glória permanente. O primeiro veio mostrar a prisão e a miséria que o homem vivia. O segundo, ele veio apontar a liberdade que Cristo nos deu. O primeiro aponta: você está preso no pecado. O segundo aponta: Jesus veio para resolver o problema do pecado.
O primeiro apontava: você está aprisionado, condenado. O segundo, o ministério do Espírito, veio dizer: ei, você estava condenado, porque Ele se fez condenado para que você fosse libertado. Meu Deus! E é por isso que Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Diga: portanto agora, nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Aleluia! Não é pelo que você fez, é por aquilo que Ele fez. Amém, queridos? Por quê? Porque uma nova lei foi estabelecida. A lei do pecado e da morte, ela foi abolida em Cristo, e uma nova lei foi estabelecida. Qual é a nova lei? A lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Deixe-me usar um exemplo para você entender isso. Algo muito leve. Pegar algo bem leve para você entender. Existe uma lei chamada lei da gravidade. E a lei da gravidade diz que tudo aquilo que tiver uma massa ou um peso, uma vez que for solto, vai acontecer o quê? Vai descer. Porque o peso faz descer. A lei da gravidade diz isso. Que aquilo que tem um peso ou uma massa, uma vez que foi solto, ele vai descer. Agora, a lei do Espírito de vida é diferente do que isso. Ela diz que porque o peso do pecado foi tirado de sobre nós, nós vamos subir. É a lei do Espírito de vida. Você ia descer ao inferno, agora você vai subir aos céus, porque o peso do pecado foi tirado de sobre você. Porque a lei do pecado e da morte foi abolida em Cristo Jesus, e a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Diga: eu vou subir. Então, mude a sua mentalidade. Você foi feito para viver em lugares altos. O céu é o seu limite, querido. Glória a Deus. Olha só. Eu só vou citar alguns textos para você ficar com isso bem claro no seu coração. Não precisa abrir, apenas anote aí se você quiser. Mas 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz que a lei do pecado e da morte foi abolida em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Rapaz, isso seria suficiente para que a gente rompesse com algumas coisas. Foi para a, diga, liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, tudo aquilo que nos aprisiona não faz parte da proposta que Deus tem para a sua vida. O que é que me aprisiona? Eu não sei. Pode ser um programa de televisão, pode ser algo na internet que você vai lá de madrugada, pode ser uma religião. A religião aprisiona, o Evangelho liberta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui ninguém aprisiona ninguém, querido. Algumas pessoas dizem: pastor, o que eu faço para membrar nessa igreja? Rapaz, seja guiado. Se o Senhor falar, pois venha. E se o Senhor falar para você ir para outro lugar, pois vá. Porque não fui eu que comprei o preço da sua salvação, foi Jesus. Amém. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, queridos? João 4:24 diz que Deus é Espírito. Diga: Deus é Espírito. Rapaz, isso revela quem você é. Porque você foi feito à imagem e à semelhança de... Se Deus é Espírito, o que você é? Um Espírito. Sabe, queridos, hoje a minha esposa estava pasma comigo. Eu acho que eu estou ficando mais maduro, não mais velho. E quanto mais maduro eu fico, mais apegado ao tédio eu fico. E eu comecei a pegar ele, e ela disse: daqui a pouco você vai dar um beijo na fuça dele. Aí eu imitei, fechei a fuça e beijei a mão. Mas eu tento me comunicar com ele, e ele até
corresponde, de certa forma, mas a nossa comunicação é truncada, porque Ele é um animal e eu sou um humano, mas Deus é um Deus que é Espírito, te fez Espírito para que você se comunique com Ele, sem nenhuma obstrução. O canal está liberado. Oh, aleluia! Você pode falar com o seu Pai sem um interlocutor, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo. Oh, aleluia! Tenha liberdade para falar com o seu Pai. Diga: Deus é Espírito. João 4:24 diz isso. Agora, entenda algo. Nós lemos aqui, nesse texto inicial, que o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há... Diga: o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas onde está o Espírito do Senhor? Escute. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte. Eu peguei a parte do versículo que é apropriada para trazer clareza para esse assunto. 2 Coríntios 6,16 diz assim: pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei. Neles habitarei. Quantos sabem que neles é diferente do que com eles? Uma coisa é você estar comigo, outra coisa é alguém que está dentro de mim. É totalmente diferente. Olha a clareza que está escrito aqui, que Paulo define isso. Porque nós somos o santuário do Deus vivo. Ei, você é o santuário de Deus. O que se faz no santuário? Diga: cultua. Você foi feito para cultuar o Senhor. A sua vida é um culto vivo em todo o tempo. Aonde você estiver, seja na rua, no trabalho, na escola, aonde você estiver, você foi feito para cultuar o Senhor. Você é templo do Deus vivo, santuário das moradas do Altíssimo. Porque Ele mesmo disse: neles habitarei. Sabe quem habita em você? O Deus que criou o céu e que criou a terra e tudo que neles há. Esse Deus grandão não se limitou, diante da sua grandeza, a habitar dentro de você. E é por isso que a palavra diz que o maior habita em nós. O maior habita em nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ei, essa consciência precisa ser aumentada em você. Saiba que aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Independente do tamanho do problema que se manifeste, dentro de você existe solução infinitamente maior do que você precisa para resolver esse problema. Porque Deus, o Deus que criou o céu e a terra, habita em você. Diga: eu sou casa de Deus, santuário de Deus, templo de Deus. Deus habita em mim. Você precisa lembrar disso amanhã. Aqui é fácil, está todo mundo repetindo, você repete junto, mas amanhã, quando as situações se levantarem, lembre: Deus habita em mim. Oh, aleluia. Você não é qualquer coisa, você é a casa que Deus escolheu para morar. Oh, aleluia. Agora, aonde Deus habita? Diga: dentro de mim. E Deus é? E aonde o Espírito de Deus está? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, essa clareza tem que chegar no seu coração. Deus habita em você. Sabe o que nós somos? Eu e você somos portadores da glória de Deus. Por muito tempo eu pensava: rapaz, ai daquele que tocar na glória do Senhor. Eu não preciso tocar na glória, a glória me tocou antes.
A religião quer tocar na glória, quer atrair a glória para si mesmo, mas o Evangelho diz que a glória veio habitar dentro de mim, porque eu sou portador da glória, portador do Espírito que é santo. Existe algo vivo dentro de você. A sua consciência precisa ser aumentada. O Espírito que é santo habita em você. O Espírito que pairava sobre a face do abismo, lá quando a terra estava um caos, esperando a palavra ser liberada, esse mesmo Espírito que transformou o caos no Éden, habita em você. Sabe o que isso significa? Que tem poder suficiente de você para reverter qualquer quadro, qualquer situação. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos, habita em você. Agora, entenda algo. Esse entendimento não é para encher a nossa bola. Rapaz, esse povo do Verbo da Vida é tudo orgulhoso. Diz que é portador da glória. Eu não, eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Então tem que se converter, porque Jesus veio para resolver o problema do pecado. Esse povo aí é orgulhoso demais. Não, orgulho é achar que você é melhor do que Deus, que desejou mudar a sua vida e dar o filho dele para pagar o preço, para que você fosse resgatado do pecado. A consciência de que somos portadores da glória de Deus não é para nos encher de orgulho, porque o orgulho precede a ruína e a altivez a queda. A consciência da presença é para gerar dentro de nós um temor maior. Eu carrego algo dentro de mim que é diferente. O que eu carrego dentro de mim é aquilo que teve o poder de criar, de mudar, de resolver, de dividir a história. O que eu carrego dentro de mim é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. O que eu carrego dentro de mim é o mesmo Espírito que pairava sobre a face do abismo e transformou o caos em Éden. Quando essa consciência chegar no seu coração, você não vai mais fazer coisas que entristecem o Espírito Santo. Você está comigo? Está entendendo aonde estou querendo chegar? Não é para gerar orgulho, é para gerar temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh, aleluia. Sabe, queridos, o favor do Senhor se manifesta num ambiente de temor. Nós queremos o favor do Senhor, intervenções divinas, mas é necessário que haja em nós um temor no nosso coração, porque você carrega dentro de você a terceira pessoa da Trindade. Diga Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. No princípio, a Trindade estava reunida, mas o Filho veio para resolver o problema do pecado, e resolveu, pagou o preço. Mas antes de subir, se despedindo dos seus discípulos, ele diz: ei, eu vou para o meu Pai, vou preparar morada para vocês, porque aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Mas não fiquem tranquilos, vocês vão se entristecer por um período, mas fiquem tranquilos, porque eu vos enviarei o Consolador. Aleluia. Sabe o que é o Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você é casa de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus habita em você, a terceira pessoa da Trindade habita em você. Você não é qualquer coisa, você não é um miserável, você vale muito. Hoje à tarde eu lembrava de uma música da minha conversão. Os Jurássicos, eu não vou chamar de velho, os velhinhos vão lembrar dessa música. Ele se move em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber, ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele se
se move. Ele se move em você. Não, eu fico imaginando. Quem está chegadinha aqui para ganhar nenê? Eu ia dizer chegadinha para dar cria. Gente, eu, pastor Silvio, sendo eu mesmo. Amém? Não é para te ofender. Nós somos irmãos. Somos da mesma família, que ninguém é melhor do que ninguém. O evangelho é leve. Alguém aqui está gravidinho com o neném mexendo? Está chegando. Está mexendo? Está mexendo? Quem tem um neném mexendo na barriga, gente? Pelo amor de Deus, ninguém? Não vou declarar que as mulheres vão embuchar tudo, porque o berçário está pequeno. A última vez que eu fiz isso, deu 10 numa leva. Mas é interessante, esses dias a minha cunhada estava lá em casa, e o neném fazia apontava, e ficava feliz, porque tinha algo vivo se mexendo dentro dela. Ela tinha convicção de que algo vivo estava dentro dela. Você precisa ter convicção de que tem algo vivo dentro de você. É o Espírito de vida. Oh, aleluia. Eu sou feliz demais. Que doideira é essa? Ei, se quer ficar de carro amarrado, fique, deixa eu rir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não espere que eu seja normal. Como eu vou ser normal sabendo que Deus habita em mim? Como você pode ser alguém normal com a consciência de que Deus habita em você? Oh, aleluia. O Espírito da verdade habita em você. Não é o Espírito da mentira nem do engano. É o Espírito da verdade. E sabe por que você está aqui hoje? É porque um dia o Espírito da verdade te alertou que o que você estava ouvindo não era verdade. Por isso você está aqui. Eu não sei porque eu disse isso, mas alguém precisava ouvir. Oh, aleluia. Sabe que Espírito habita em você? É o Espírito de revelação e de sabedoria. Habita em você. Sabe, queridos, lá em Efésios capítulo 1, não precisa abrir, mas eu vou citar para você o texto. Ali diz que Paulo ele faz uma oração pelos irmãos da igreja de Éfeso. E ele ora clamando pela manifestação do Espírito de revelação e de sabedoria. Ele estava orando pelos crentes. Esse Pai, eu oro por estes, porque os olhos do coração deles sejam iluminados. Eu oro por Espírito de revelação e de sabedoria, para que eles possam compreender a sobreexcelente grandeza do Teu poder que habita neles. Você só vai ter plena consciência desse poder que habita em você por meio de uma revelação do Espírito. E Paulo faz essa oração, e essa é a minha oração pela sua vida hoje. Agora, Paulo sabia que a compreensão genuína do Evangelho, ela se dá por revelação e não por religião. Eu vou repetir isso para você. A compreensão genuína do Evangelho se dá por revelação e não por religião. A religião te aprisiona. Você tem que vir tantas vezes, faz tanto de campanha, dá tanto de oferta alçada, e não sei mais o que, oferta de sacrifício, e não sei o que, e paga penitência, só falta andar de joelho, para tentar convencer Deus de te abençoar. Nós precisamos descobrir o que diz em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. A religião, ela faz você pagar o preço para ter o que já foi dado de graça. Essa veio por inspiração, direto do trono. E a revelação
do Evangelho é que nos liberta. Agora, veja bem, é exatamente isso, queridos, que nós precisamos entender. Diga, revelação. Olha só, Salmo 119, versículo 130, não precisa abrir, mas diz o seguinte, diz que a revelação das Escrituras traz luz e dá entendimento. A revelação das Escrituras, ela nos traz luz, ou seja, ela revela, ela nos esclarece, ela nos dá entendimento acerca da vontade de Deus. O problema, quer dizer, que a maioria das pessoas, não você, mas a maioria das pessoas, elas estão atrás de um revelamento e não de revelação. Se eu tivesse que dizendo o número da sua identidade, você ia contar para o seu vizinho, rapaz, lá tem um pastor baixinho, ele diz até o número da identidade. A minha pergunta é, o que isso edifica? Uma profecia bíblica, ela vem para edificar, consolar e exortar. E desde quando revelar sua identidade, te edifica, te exorta, te consola. Sabe, tem isso profetado, espírito da adivinhação. Se você já passou por isso, sinto te dizer, você foi enganado. Está comigo? Desejo revelação e não revelamento. Aleluia. Agora, a revelação do Evangelho, ela só acontece no ambiente da palavra e do Espírito. Revelação é necessário ter a palavra e o Espírito. Por que o Espírito, o mover do Espírito é tão importante, a liberdade do Espírito é tão importante? Por quê? Porque foi Ele que inspirou os homens a escreverem a palavra. E quando damos liberdade para o Espírito que inspirou homens a escreverem a palavra, ele leu o livro para a gente. Não, imagina, você está do lado do autor de um livro e ele te explicando. Olha, aqui eu quis dizer isso, aqui eu quis dizer isso, aqui eu quis dizer isso. Não é muito bom? Pronto, o Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia. Está dentro de você, para trazer revelação, entendimento, clareza, trazer luz. A Bíblia não é um livro de mistério. Mistério. O mistério que estava oculto foi revelado, Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, você está no ambiente da palavra do Espírito. Aqui o caldo é grosso, venha com dente. Se você está acostumado a viver de Salmo 23 e Romanos 8,37, sinto te dizer, o caldo é grosso. Mas meus dentes caíram, compra uma chapa, sei lá. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe que essa palavra é espírito e vida. Quando você recebe a palavra, você está recebendo uma porção de vida. Ela é espírito e vida. Agora, se a palavra é espírito, a mesma Bíblia diz o seguinte, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você só vai conseguir discernir as coisas do Espírito de forma espiritual. Não tem outra forma. E então eu quero dizer algo para você. A igreja que você congrega, esta igreja, ela será conhecida como a igreja da palavra, mas também como a igreja do Espírito. Amém? Uma igreja da palavra e uma igreja do Espírito. O caos se tornou em paraíso quando a palavra foi liberada e apegou o seu espírito que estava sobre a face do abismo. A palavra e o Espírito mudou aquela situação. A palavra e o Espírito vai mudar a sua situação, vai mudar a sua condição, e você está e estará numa igreja da palavra e do Espírito. Aquele povo é esquisito, fica rindo, tem uns negócios estranhos, e vai continuar tendo, e cada vez mais. Porque quando aquele povo recebeu o batismo no Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, quem estava só observando, rapaz, eles parecem bêbados, eles estão estranhos demais, tem algo diferente com eles. A gente é um povo diferente, a gente é um povo cheio de Deus, a gente é um povo abastecido da presença de Deus, nós somos um povo diferente, nós não somos normais. Oh, aleluia, aleluia.
Se você quiser, a minha esposa até está assim, um pouco, né, tal. Você está indo muito à vontade. Eu queria vir de tênis, ela não deixou, né, porque eu estou muito gurizão. Mas sabe de uma coisa? Se você quer que eu bote uma gravata, e um terno bem formal, e diga, a paz do Senhor, irmãos. Ou, aleluias. Se você quiser, você vai continuar querendo. Eu não vou não. Você quer dizer que o pastor nunca mais vai usar terno? Vou, quando eu quiser. Mas não por religião. Amém? Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, num culto permeado pela unção do Espírito, o nosso coração ele se torna mais sensível. Ele começa a perceber mais. E as palavras inspiradas pelo Senhor que são liberadas, elas são facilmente assimiladas e elas são recebidas como uma flecha que acerta o alvo. É um ambiente espiritual, faz isso. Você está sentado no meio de centenas de pessoas, de repente uma palavra inspirada vem e te alcança. Porque você está num ambiente espiritual, você está sensível espiritualmente, e as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E então, o seu espírito, que se comunica com o Espírito de Deus, interpreta, ei, é para mim. Amém, querido? Você está num ambiente espiritual. Agora, eu quero dizer algo para você. Nossa vida é feita de estações. Mas uma igreja também vive ciclos e estações. E eu quero dizer algo, nós estamos entrando numa estação diferente. Esta igreja, ela está entrando num tempo de um maior calor espiritual. Existe algo da parte de Deus que vai ser depositado sobre esta igreja daqui para frente. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: sede fervorosos no Espírito. Sede fervorosos. Não diz que é para ser morno e nem frio, diga fervoroso. Esta é a vontade do Senhor para você, fervoroso no Espírito. Você não vem aqui para ficar fervoroso, você vem fervoroso. Nós juntamos as brasas e um incêndio espiritual acontece, no bom sentido. Você entendeu o que eu quis dizer? Essa igreja não vai pegar fogo não, quem vai pegar fogo é você, dentro de você, um vulcão, e daqui a pouco aquilo que está dentro começa a vir para fora, e aqui é como larvas de um vulcão, lavas não, perdão gente, é como lavas de um vulcão. Oh, aleluia. E o que vai sair de você vai gerar vida, 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 vida. Oh, aleluia. Chegou o tempo desse calor espiritual. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 28. Eu quero incentivar você a chegar antes dos cultos. Quero te incentivar a chegar aqui. 6 horas da tarde já tem gente orando aqui. Sabe o que eles estão fazendo? Acendendo o tição de fogo. Você chegar e pegar o fogo pronto é bom, mas você ajudar a acender o fogo é muito melhor. Nós vamos mudar a partir do próximo culto. Lucas e Camila, que são os novos responsáveis pelo louvor. Não vamos mais ter um grupinho aqui, amém? Com todo respeito. É muito importante, mas nós vamos conduzir a igreja. O Ministério de Música vai estar aqui, em cima, tocando, ministrando, e quem vai chegando e quiser se envolver, vai vir e vai botar, eu vou botar o meu pau de lenha. Eu vou botar o meu tição.
Eu vou ajudar a incendiar. E nós vamos gerar um ambiente espiritual. Quando as pessoas entrarem por aquela porta, os doentes serão curados antes de sentar na cadeira. Pessoas opressas por espíritos malignos serão libertas, porque a unção despedaça, quebra todo jugo. Nós vamos atrair a manifestação da glória de Deus sobre este lugar. Oh, aleluia. Atos capítulo 28, você abriu comigo? Aqui está revelando um momento onde Paulo estava sendo conduzido, preso, para ser apresentado a um governador e juiz. E ali o navio que ele estava sofre um naufrágio. Você lembra desse texto? Nós já vamos ler parte dele aqui. Eu estou tentando colocar você a par da situação. Sofre um naufrágio. E aí, debaixo de uma instrução do Espírito, Deus diz para ele: ninguém vai se perder. Nem os presos, ninguém, só o navio. E Paulo dá uma instrução e diz: ei, se atirem no mar, quem não sabe nadar, se agarra num pedaço de pau, em alguma coisa e tal, e vai dar tudo certo, ninguém vai morrer, só o navio vai se perder, mas todo mundo vai se salvar. E eles fazem isso debaixo da instrução. Chegam numa ilha, encontram refúgio, o nome da ilha é Malta. E lá eles são acolhidos pelos moradores daquela ilha, que em umas versões chama de bárbaros, em outras versões chama de indígenas, mas os moradores daquela ilha acolhem eles. E então no versículo 3 em diante diz o seguinte, você está comigo? Atos 28 a partir do versículo 3. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora... O que diz na sequência? Diga: fugindo do calor. Ei, o evangelho você pega por revelação. Diga: uma víbora. Fugindo do calor. Calma, já vai chegar mais revelação ainda. Uma víbora fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os indígenas ou os bárbaros viram a cobra pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. A justiça aqui não é a justiça de Deus, era uma deusa pagã daquela ilha, e que eles chamavam de justiça. A justiça não o deixa viver, mas, olha o versículo 5, mas ele, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Para um pouquinho, olha para cá, deixa eu dizer algo para você. Cobra na Bíblia é um símbolo de Satanás e das suas ações. Quem foi que enganou Eva? Uma cobra, uma serpente. Então, na Bíblia, quando fala de cobra, é uma simbologia, uma analogia, uma tipologia de Satanás e das ações dele. Porém, esse texto que nós acabamos de ler deixa claro que a cobra não permanece onde tem fogo. Cobra não permanece onde tem fogo. Cobra é uma simbologia de Satanás e das suas ações, mas Satanás e as suas ações não permanecem aonde tem fogo. O texto é claro e diz: uma cobra fugindo do calor. É por isso que nós vamos aquecer as nossas turbinas. É chegado um tempo de um calor espiritual diferente sobre esta igreja. Agora, o texto é claríssimo. E diz que cobra não permanece aonde tem fogo. O que isso significa? Que eu e você precisamos acender o fogo no nosso coração. Não somente na igreja, mas também na nossa casa, ou em qualquer lugar que nós estivermos. Aonde você está, você é responsável por acender o fogo. Aonde você estiver, você tem a responsabilidade de acender o fogo dentro de você. Sede fervorosos no Espírito. Agora, a cobra, ela pegou na mão de Paulo. O que isso significa? Significa que ainda que alguma investida de Satanás venha contra a sua vida, o que você vai fazer? Sacudir no fogo. E mal algum vai causar dano na sua vida. Praga alguma chegará a sua tenda. Satanás não vai desistir de você, mas o que você vai fazer? Sacudir no fogo.
Mas para sacudir no fogo, tem que ter fogo. Porque se não tiver fogo, você vai sacudir aonde? E cobra não permanece onde tem fogo. E se ainda assim as investidas continuarem, o que você faz? Sacode no fogo. Nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Pisarei serpentes e escorpiões. Diga nada. Causará dano. Oh, aleluia. Sabe, queridos, 1 Tessalonicenses 5,19, eu vou só parafrasear para você. Mas ali diz o seguinte: não extinguais o Espírito, ou não extingueis o Espírito. Não extingais o Espírito. O que significa isso? Eu fui estudar um pouquinho sobre esse texto, e aqui fala de não sufocar o Espírito. Aqui fala de não abafar a influência divina do Espírito no nosso coração. O que eu quero dizer com isso é que pode ser que em algum momento da sua vida você já fez isso. Você sufocou o Espírito que estava querendo se mover em você. Pode ser que em algum momento você abafou a influência divina no seu coração. Talvez você foi até forçado a fazer isso com a desculpa de não escandalizar as pessoas. Não, segura aí para não escandalizar. Pode ser que isso aconteceu já. Mas eu vou dizer algo para você, querido. Aqui não funciona assim, aqui você é livre. Diga, eu sou livre. Porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Agora, entenda algo. O que de fato escandaliza não é o mover do Espírito, não é a oração em outras línguas, até porque a Bíblia diz: não proibais o falar em línguas. Eu não sei como alguém consegue proibir aquilo que a Bíblia diz que não é para proibir. Rapaz, tem pastor que tem que se converter. É verdade. Não, aqui não pode falar. Mas então rasga aquela página que diz: não proibais o falar em línguas. Não é isso que escandaliza. Sabe o que escandaliza? O que escandaliza de fato, querido, é não viver aquilo que se prega. Quando você tem uma linguagem gospel e uma atitude carnal, isso escandaliza. A paz do Senhor, irmão, mas uma atitude carnal e mundana, não é você, amém? É isso que escandaliza. O que escandaliza é ver você na igreja de mãozinha para cima, mãozinha de lagartixa, louvando o Senhor, e na segunda-feira furando o trânsito, dando golpe, não pagando as contas. É isso que escandaliza. Aqui você pode se mover, você é livre. Porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Amém, queridos? Agora é claro que tudo deve ser feito com ordem e decência, com um propósito: edificação do corpo de Cristo. Então, se você se levantar com uma oração em outras línguas, ou uma palavra profética na hora da pregação, saiba que eu vou te repreender e mandar você sentar. Porque existe um tempo adequado para cada coisa. Mas eu posso fazer isso em algum momento? Pode fazer durante o louvor, pode fazer depois da ministração, mas não enquanto estiver pregando, porque a palavra tem a preeminência. Mas em qualquer outro momento você é livre. Saia do seu lugar, entregue, dê um abraço, profetize, libera. Deus está tirando nessa noite a mordaça da vida de algumas pessoas aqui. A sua boca precisa ser usada pelo Senhor para produzir vida e libertar os cativos. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode, pastor, não só pode como deve. O ministério profético dessa igreja está sendo restaurado, porque junto com esse calor espiritual que nós estamos entrando, o ministério profético está sendo restaurado. E talvez você seja um deles, que vai se levantar por dentro, na ousadia do Espírito, para liberar uma palavra que consola, que exorta e que edifica. Como vou saber se é de Deus? Consola? Sim. Exorta? Sim. Edifica? É profecia, é de Deus. Amém? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora, lembra que eu falei que Satanás, na Bíblia, quando fala de cobra, é uma definição de Satanás e suas ações. É ou não é verdade? Mas Satanás também significa Senhor das moscas.
Ele era Lúcifer, anjo de luz. Foi lançado, banido dos céus e se tornou senhor das moscas, ou Satanás. Agora, eu quero lembrar você de algo. Eu nunca vi uma mosca pousando sob fogo. Eu acho que você não entendeu. Satanás é senhor das moscas. Eu nunca vi uma mosca pousando sobre fogo. Se você não quer que as ações de Satanás pousem sobre a sua vida, e sobre a sua casa, e sobre seus negócios, mantenha o fogo aceso. Oh, aleluia, eu creio piamente no meu coração que chegou o tempo onde nós seremos incendiados pelo fogo do Espírito. Oh, aleluia. Agora, isso é consequência. Ser incendiado pelo fogo do Espírito é uma consequência natural de uma vida de santidade, de uma vida de busca pelo Senhor, através da oração e da consagração. Sabe, queridos, todos nós desejamos um avivamento, ou um genuíno e grande avivamento. Quem deseja isso? Mas eu vou dizer algo para você. Não existe avivamento sem santidade. E não existe santidade sem vida de comunhão com Deus. E não existe vida de comunhão com Deus sem vida de oração e rendição ao Espírito. Uma coisa leva a outra. E nós precisamos entender o caminho que nos leva ao avivamento. Qual é o caminho? Santidade, comunhão com Deus, rendição ao Espírito, comunhão com o Senhor. E então nós seremos inseridos nesse ambiente de um calor espiritual, aonde o Espírito da profecia vai se mover no meio da igreja. Oh, aleluia. Sabe que nós estamos sim entrando num momento de um grande mover profético sobre essa igreja. Eu tenho convicção no meu espírito. Se prepare, porque nós estamos entrando em um tempo de um grande e poderoso mover profético. O Senhor está restaurando o ministério profético sobre essa igreja. Aleluia. Agora, quando nós estamos num ambiente profético, eu quero que você atente para isso. Fica esperto. Quando nós estamos num ambiente profético, e a partir de hoje você está num ambiente profético. Quando nós estamos num ambiente profético, nós precisamos estar prontos para receber a palavra profética através de alguém, mas também para sermos o canal pelo qual Deus vai usar para alcançar outra pessoa. Se você está num ambiente profético, você pode ser o canal para dar, ou alguém que vai receber por meio de outro canal, e você precisa estar sensível a isso. Amém? Agora, por que eu estou falando isso? Porque você não pode ser tão seletivo. Muitas vezes nós recebemos uma palavra profética, você vem do pastor da igreja, ou de um dos líderes da igreja. Mas eu quero lembrar você que em um determinado momento da história, Deus teve que usar uma mula para falar com Balaão. E muitas vezes é melhor você receber a palavra de alguém que você não conhece, que entrou hoje na igreja, do que Deus ter que usar uma mula para falar com você. Não, eu não recebo se não for do meu pastor. Eu não recebo se não for da minha liderança. Então você não vai receber nunca, ou vai esperar uma mula bater na sua porta. Está comigo? Eu estou dizendo que você deve receber qualquer coisa que alguém fale para você. Não, o Espírito da verdade está em você. Aquele que te faz discernir o que de fato vem de Deus está em você. E se alguém falar alguma coisa que não bate com aquilo que está escrito na palavra de Deus e com aquilo que está no seu coração, descarta, lança fora. Mas não seja mal educado. Você está comigo? Você está pronto para receber? Aleluia. Entenda algo, a partir de hoje Deus está levantando o ministério profético nessa igreja. A mordaça está sendo tirada. E é bem provável que você seja alcançado por Deus através de alguma pessoa que está no seu meio. E é bem provável que você seja inspirado por Deus para falar com alguém que talvez esteja sentado numa dessas cadeiras. Porque não depende só de mim. Amém? Aleluia. Fica pronto.
Eu quero finalizar minha mensagem com um texto da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Oh, aleluia. Sabe, queridos, você abriu aí, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26? Aqui está falando do nosso momento enquanto igreja. Quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos estar prontos para seguir o curso das águas. As águas, elas estão fluindo neste lugar. As águas do rio de Deus, elas estão fluindo neste lugar. Então não reme contra a correnteza. É melhor você recolher os remos e deixar o curso das águas te levarem. Vai ficar mais leve. Segue o curso. Segue o curso. Amém? Estamos reunidos como igreja. E quando nós nos reunimos como igreja, algumas coisas devem acontecer ou podem acontecer no nosso meio. Olha o que diz aí, verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Quem está congregando hoje aqui? Quando vos congregais, cada um de vós tem, diga cada um de vós. Aqui está dizendo o pastor da igreja? Os líderes? Qualquer pessoa. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. O pessoal do Ministério de Música pode subir aqui. Nós vamos ter um tempo onde nós vamos praticar aquilo que está escrito aqui. Amém, queridos? Nós vamos praticar, nós vamos mergulhar, nós vamos nos expor à unção do Espírito, nós vamos nos expor a esta unção profética que está sendo liberada hoje sobre esta igreja. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu vou dizer algo, algumas pessoas serão renovadas nessa noite. Tem renovo da parte de Deus para a sua vida nessa noite. A mordaça está sendo tirada. Cadeias estão sendo quebradas. Prisões na sua mente, elas serão abertas para que a palavra entre e desfaça aquele sofisma. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe o que eu vejo no meu espírito? Eu vejo brotos nascendo em meio a uma terra seca. Talvez você é essa terra que está cheia de torrão, seca, mas existe uma chuva do Espírito que está pronta para se manifestar. Uma chuva do Espírito de Deus que está pronta para se manifestar, para ser liberada sobre a sua vida, para ativar coisas, para despertar coisas. A sua vida nunca mais ela será a mesma. Eu quero que você feche seus olhos. O Ministério de Música pode cantar. Você não vai cantar, ok? Eu não quero que você cante, é só o Ministério de Música que vai cantar. Eu quero que você ore em outras línguas, que você se mova no Espírito, que você comece a buscar em Deus as instruções que Ele tem para a sua vida. Talvez você esteja precisando de respostas. Respostas estão prontas para chegarem ao seu coração, se você estiver disposto para receber a instrução de Deus.